Esse é o Entre Nós, um podcast do Shopping Ortopédico. Um espaço criado para dar voz a histórias reais. Histórias de pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. Aqui, a gente fala sobre corpo, sobre identidade, sobre mudanças profundas, superação, reconstrução e recomeços. Mas, acima de tudo, sobre pessoas. Eu sou a Raíssa Paiva, faço parte da família Shopping Ortopédico e sou apresentadora do podcast Entre Nós. Hoje, eu conduzo essa conversa junto com a Mari. O podcast Entre Nós nasce exatamente do nosso contato diário com pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. O Eric sofreu um grave acidente de trabalho. Enfrentou mais de uma década de cirurgias, infecções recorrentes, dor crônica, perdas, decisões difíceis até chegar à amputação. Hoje, aqui entre nós, vamos falar sobre dor física e emocional, aceitação, fé, família, prótese, reabilitação e sobre como seguir vivendo quando o corpo impõe limites. Mas a mente e o coração seguem lutando. Eu sou a Mari, fisioterapeuta, diretora do Shopping Ortopédico e apresentadora do podcast Entre Nós. Eu vou conduzir essa conversa junto com a Raíssa. Érica, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por dividir sua história com tanta verdade. Queria te perguntar primeiro, começando te perguntando assim, o Eric, além da amputação, de toda a história que você viveu, quem é o Eric? Eu sou um sonhador, uma pessoa que gosta de manter a positividade. Sou uma pessoa, ao mesmo tempo que sonhador, sou bem realista nas situações, né? Procuro ver o todo, né? E procuro tomar as decisões sempre com um pouco mais de cautela, né? Então, assim, uma pessoa que gosta de pensar muito antes de fazer as coisas. E é isso. Acho que, acima de tudo, a positividade é a minha marca mais forte. Sim. E o seu acidente aconteceu em 2011, né? Isso. Como foi que tudo aconteceu? Você se lembra? Conta um pouquinho pra gente. Eu me lembro, é uma das passagens mais marcantes da minha vida, né? Eu estava trabalhando, né? Eu trabalho numa mineradora, e nesse dia eu estaria encerrando meu contrato de experiência, né? 6 meses de empresa, e estaria renovando meu contrato. Eu estava trabalhando na linha do trem, fazendo manutenção, a gente fazia manutenção na linha do trem, e numa dessas a gente estava recolhendo o trilho de trem, né? Vocês sabem, uma peça desse tamanhão assim, Sim. Bem pesada, e a gente estava içando no guindaste. E essa peça, ela desbalanceou e veio justamente para cima de onde eu estava. Eu caí com a perna meio torta, mas não houve amputação naquela hora, né? A perna quebrou, mas futuramente é que aconteceu a amputação. O meu acidente foi assim. E você, a todo tempo consciente? Todo tempo consciente, inclusive os médicos achavam que eu estava delirando, né? Uma parte engraçada da história é que dentro da ambulância, quando eu estava indo para o hospital, eu estava louvando, né? Porque eu gosto de louvar, e eu estava louvando dentro da ambulância. Depois de eles terem me mexido bastante, né, para fazer a imobilização, eu estava sentindo muita dor, e eu tinha que tirar aquela dor da minha cabeça de alguma forma, né? E eu comecei a louvar e falar um pouco da palavra de Deus ali para os médicos, né? Aí os médicos disseram, esse aí tá... ele não tá bem, coloca mais morfina nele que ele deve estar com muita dor. Eric, você tinha 23 anos 23 quando anos. o acidente aconteceu. E conta pra gente essa trajetória até você decidir amputar, que foram 11 anos depois. Isso. Então, assim, você me contou que foram muitas cirurgias, mais de 60 cirurgias. Conta pra gente o que aconteceu, esse trauma, essa infecção, e até chegar à tomada de decisão. Assim, quando eu cheguei no hospital, eu estava com o meu joelho aberto, esse joelho aqui, ele estava dividido assim ao meio, né? E eu estava com um pequeno corte, bem na canela, mas era assim um corte muito pequeno. Aí o médico decidiu... Isso na época do acidente? Na época do acidente.
E o médico decidiu suturar o joelho, fazer a cirurgia do joelho, ver como é que estava. Inclusive, ele viu se tinha algum corpo estranho lá, não tinha nada, graças a Deus. E ele fechou e a perna ficou engessada. 11 dias depois, quando foi para a troca do gesso, a gente viu, minha esposa, na verdade, viu que tinha uma pintinha de pus em cima daquele cortezinho pequeno. E dali em diante começou a questão da bactéria, né? A gente, poxa, é uma infecção bacteriana isso aqui. E aí corremos para o centro cirúrgico, eu fiz 5 cirurgias num prazo assim de 5 dias, foi uma cirurgia por dia, né? Então nada estava conseguindo debelar aquela infecção. E depois disso o médico chegou para mim e disse, olha, nós temos a amputação como opção, porque a infecção já saiu do controle. E eu lembro que naquela época estava saindo umas informações sobre surto de superbactéria nos hospitais, né? E depois, mais para frente, eu fiquei sabendo que era uma dessas que estava na minha perna, né? E eu perguntei para ele, eu disse, doutor, o senhor acha que quantos % de chance eu tenho de amputar a perna? Ele disse, olha, atualmente 85% de chance. Mas a minha fé era que eu conseguiria ainda permanecer com a minha perna. Então eu disse, ainda tenho 15, eu vou lutar com esses 15. Porque tem uma coisa interessante sobre minha personalidade que eu vim descobrir há pouco tempo, né? Mas é uma coisa assim marcante que eu acho que embasou um pouco dessa minha decisão de manter ainda a perna por um tempo, que é a frustração e eu não gostar de me arrepender das coisas. Sim. Então, para eu tomar uma decisão, ainda mais uma decisão dessas, né? Que não tem volta. Que não tem volta, eu preciso estar muito certo, né? E assim é com tudo. Tudo na vida que eu vou tomar alguma decisão, eu preciso parar um tempo e pensar direitinho para eu não me arrepender depois. Então você quis ir até o fim, né? Você tentou de todas as maneiras ali durante todos esses anos para de fato ter uma certeza do que você queria fazer. Inclusive até sugerindo tratamentos para os médicos. Eu mesmo pesquisava, ia atrás de estudo científico, ia atrás de medicamento, de cirurgias. E o médico disse, olha, tem um hospital lá em São Paulo que ele tem um tratamento que a gente não tem aqui, que é a câmara hiperbárica. Esse tratamento pode te ajudar. Porque a câmara hiperbárica, para quem não sabe, é um tubo em que você coloca oxigênio de alta pressão lá dentro e a pessoa que está lá dentro, ela pode ser um diabético, pode ser uma pessoa que está com dificuldade de cicatrização ou até mesmo um caso de infecções como a minha, né? Que inclusive hoje é um tratamento muito mais difundido já, né? Uhum. E é um tratamento assim que eu digo que melhorou muito, muito a minha situação, porque eu saí de São Luís, não já tinha um TI, porque nem num voo comum eu pude ir, né? Minha perna estava completamente... Isso foi logo no início? Logo no início. Assim que o médico me deu a certeza de que eu iria amputar, né? E eu pedi para ele, né? Doutor, me mande para um hospital que tenha um recurso mais amplo, né? E ele me indicou esse hospital lá em São Paulo. Eu fui fazer esse tratamento, eu fiz umas 60 sessões desse tratamento. Então você ficou muito tempo lá em São Paulo. Muito tempo internado. Era todos os dias, assim, só não aos domingos, né? Mas você fazia 1 hora ou 2? Fazia 1h30. 1h30 todos os dias. E os primeiros dias, assim, foram terríveis. Conta daquilo que você falou que não podia piscar, olha isso. Não, você tem noção. O oxigênio, as pessoas não têm essa noção no contexto geral, porque a gente respira oxigênio, né? Mas o oxigênio puro, ele é altamente inflamável. E lá dentro da cápsula onde a gente fica, da câmara hiperbárica, ele é oxigênio puro. E eu tava lá com os fixadores termos lá, e o médico disse, vou enrolar isso aqui, porque se isso aqui toca um ferro no outro e dá uma faísca, nós vamos tudo pro ar aqui. Uau. Aí eu já entrei naquela pressão, né, daquela coisa, será que isso vai explodir? Eu não vou nem me mexer. Eu ficava lá naquela posição e eu aguentei só ficar 15 minutos no primeiro dia. Saí de lá passando mal, assim, parecia que... Eu nunca fui claustrofóbico, né, pelo menos não que eu saiba. Mas aquela sessão eu não aguentei muito, mas da terceira em diante já foi
um resultado Foi assim, se adaptando, muito, né? Isso. Ao decorrer desses anos, esses 11 anos de tratamento, você conseguia, depois de tirar o fixador, depois do seu osso ter já colado certinho, você conseguia andar? A sua batalha era só com a infecção, então muitas dores, ou te impossibilitava da locomoção mesmo, da mobilidade? Eu fiquei com um pouco de limitação na mobilidade do pé, né? Meu pé ele não erguia completamente, porque assim, o médico para tirar a infecção, ele teve que tirar a capa do meu osso, né? Então esse osso era bem mais comprometido do que esse outro, né? E por ter feito várias cirurgias ali naquele local, eu fiquei com algumas aderências. E essas aderências elas não deixavam eu levantar o pé todo, e quando levantava muito, doía bastante, né? E fora isso, eu tive neuropatia, né? Tive doença neuropática por conta desses tantos de cirurgia. Mas, assim, é uma coisa assim que me impressiona do tanto de cirurgia que eu fiz, mas eu ainda conseguia fazer bastante coisa. Eu e minha esposa, a gente faz um trabalho religioso na nossa comunidade com crianças, né? E você sabe que trabalhar com criança não é coisa fácil, né? Não. Tem que ter um pique assim muito grande para trabalhar com criança. Na época a gente ainda não tinha o nosso filho, mas assim, a gente conseguia sair com as crianças, às vezes até levar para acampamentos, né? Isso antes da amputação? Antes da amputação, nesse período aí de luta contra a infecção, que foi mais ou menos aí, praticamente todo ano eu estava no hospital internado, passava ali 1 mês, 2 meses. E a mobilidade completamente reduzida, né? E também a questão do meu joelho, né? Depois que eu tirei o fixador, que eu comecei a andar de fato, eu descobri que o meu joelho, na verdade, estava com os 2 ligamentos rompidos, né? E aí eu fui fazer cirurgia de ligamento, passei um tempão, mas nunca mais foi como era antes. Eu tinha que andar perto das paredes em casa, se caso o joelho falhasse, eu tinha que me apoiar, senão eu caía no chão. Então foi uma... E como foi para você assim, tomar essa decisão? Na verdade, foi no meio de uma outra luta, né? Como eu falei, às vezes a bactéria ela ia e voltava, e numa Você teve osteomielite, não foi? Isso, tive osteomielite. E numa dessas, já tinha voltado a trabalhar, estava na empresa. Eu voltei a trabalhar em 2018, final de 2018 e início de 2019. E ali, do meio para o finalzinho da pandemia, ela retornou de novo a bactéria. E nesse meio tempo, o médico disse assim, olha, a gente não tem mais muito o que fazer. O que a gente pode fazer nós vamos remover uma seção do teu osso, mais ou menos uns 20 centímetros, e vamos fazer crescer um osso novo. Eles chamam de transporte ósseo, né? E nessa de fazer o osso crescer, ele não fixou mesmo, porque assim, o osso cresce, mas ele fica meio molinho, né? Você fez então? Você aceitou fazer esse tratamento? Aceitei fazer esse tratamento, e era um tratamento assim, com uma dor terrível. Você tinha um pensamento de talvez salvar a perna a qualquer custo ou não? Sim, sim. Eu ainda pensava em lutar por ela ainda. Mas uma das coisas assim que mais me veio na mente quando a bactéria voltou nesse período é que, poxa, se tudo não der mais certo, se eu tiver que refazer o tratamento, eu prefiro amputar, porque tem uma coisa assim que fica muito na minha cabeça. Às vezes a gente gosta de manter uma situação que não tem mais como, né? E meu filho nasceu em 2019. E por ele me ver naquela situação, ele chorava muito, isso me abalava, né? Abalava minha esposa, ela mandava vídeo, porque ele era muito pequeno e, né, na pandemia ele não podia estar em hospital. E aquilo assim foi um baque muito grande para mim. Eu disse, eu tenho que melhorar, eu tenho que dar esse passo adiante, porque eu não posso ficar só nessa. E uma coisa também que é a frustração, né, de você, puxa, tá lutando e você sempre volta para o mesmo ponto, sabe? É uma coisa assim que te puxa para baixo. E eu
procurei dar esse passo adiante para poder seguir talvez um novo rumo na vida, né? Porque às vezes as pessoas pensam, a amputação ela é o fim, né? Você vai ficar inválido, não vai fazer mais nada, não vai ter mais vontade de nada. Aí vem a depressão, aí vem todas as doenças psicológicas que podem vir, né? Mas, assim, para mim foi um próximo passo que eu tinha que dar. O médico, como eu falei para vocês, o osso ele não endureceu, não virou um osso, né? Ele ficou uma massa mole. E ele disse que era por conta da ação da bactéria, né? Que não deixava o osso ali calcificar, né? consolidar. Você me falou que quando você tinha 23 anos, que foi a idade que eu amputei, que eu comentei com o Eric, ele falou que ele não... Ele falou que ele achava que você falou assim, eu achava que eu era muito novo para passar por uma amputação, né? Sim. E olhando para trás, você teria feito diferente, você acha? Ou você teria tentado mesmo? Não, eu acho que não. Acho que a tentativa, para mim, ela é importante justamente porque, como eu falei para vocês, que eu preciso tirar esse peso da consciência de que, poxa, eu não tentei. Você não queria ter a sensação do e se eu tivesse tentado e conseguido, né? E se os 15% tivesse dado certo, né? Sim. Então, assim, eu fui até as últimas consequências, né? Para manter essa coisa do, poxa, eu fiz de tudo, fui até o último do último, só se mesmo não tem mais para onde ir para poder tomar essa decisão. Mas eu vejo hoje que foi uma decisão acertada. E depois de tudo isso assim, que você passou, você tomou essa decisão e como foi? Assim, você tomou a decisão e a partir daí, como que tudo aconteceu? Assim, quando eu fui fazer o exame para ver como é que estava o osso, se tinha consolidado ou não, se tinha calcificado, eu já fui com essa mentalidade, né? Eric, tá tudo bem se não tiver consolidado, tá tudo bem, vamos ver o que o médico vai falar. Quando eu levei o exame para o médico, ele disse, olha, nós temos duas opções, a gente tira essa parte, faz tudo de novo, faz o transporte, tudo de novo, ou a gente pode amputar. Eu disse, doutor, pode amputar, porque para desencargo de consciência eu fiz tudo que podia fazer. Eu estou refazendo uma coisa, estou fazendo um retrabalho, né? E eu já tinha colocado isso na minha mente, né? Já tinha comunicado meus familiares, já tinha falado para eles, olha, se isso aqui não der certo, eu vou partir para amputação. Minha mãe ficou um pouco abalada na época, né? Afinal de contas, uma mãe, né? E não foi fácil para ela essa notícia, mas depois ela me deu todo o apoio, minha esposa também. E acho que o apoio familiar é uma coisa assim que... E acho que até porque elas viram você passando por todo esse processo também, sim, né? Sim, viram o sofrimento que foi, as noites mal dormidas, né? Os incontáveis remédios para a dor que eu tomei. Tive também problemas com a medicação, então assim, até com antibióticos, né? Tive muito problema com antibiótico. Descobri que eu era alérgico a alguns antibióticos, tendo que tomar eles. E foi uma barra assim que valeu eu ter dito assim, não, a partir de agora não vou mais insistir com isso, vou partir para um próximo passo. E Eric, depois que você amputou, você teve aquele medo de como seria a adaptação, se a prótese ia doer, se você ia dar conta, porque eu acho que isso passa na nossa cabeça, né? Sim. Ainda mais você tendo permanecido tanto tempo com a sua perna. Uhum. Quando você amputou, de fato, como que você lidou com esses sentimentos? Se a sua dor melhorou, né, de certa maneira, porque você comentou que você ainda toma muitos remédios para dor neuropática, né? Isso. Explica pra gente essa parte. Assim, quando eu decidi amputar, eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube, né? E saber como é que era, quais que eram os exercícios que poderia fazer, né? E quais tipos de prótese que poderia usar. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu via vídeos das pessoas fazendo esporte, andando de bicicleta. Eu vi um vídeo de uma pessoa esquiando na neve com uma prótese. Então, assim,
foi uma coisa assim que me deu uma sensação de segurança. De esperança, talvez, de também. esperança também, porque por mais que seja uma decisão muito dura que você tem que tomar, você vê que tem uma vida depois, você vê que tem momentos que você pode esquecer um pouco de tudo e se divertir também, sendo uma pessoa protetizada, né? E para mim isso era bem claro, assim, eu gosto sempre de olhar as coisas pelo copo meio cheio, né? Pelo lado bom das coisas. Então, assim, hoje tem uma prótese que me dá uma capacidade de subir escadas com passo alternado, de poder nadar. Eu moro em São Luís do Maranhão, nós somos uma ilha cercada pelo mar. Praias maravilhosas. Com lençóis maranhenses, muitos rios, cachoeiras. Então, eu fui criado assim dentro da água, né? E eu queria uma prótese que me acompanhasse nesses momentos, né? Eu não queria abdicar desses momentos porque era uma parte importante de mim, né? E eu comecei a pesquisar a prótese que eu poderia nadar com ela, que eu poderia andar, uma prótese que me atendesse na maior parte das situações. E eu comecei a me envolver nessa questão e sair um pouco da coisa, será que vai doer? Será que se vai ser difícil? Você quis se apegar aquelas coisas que você achou que seria impossível e que você viu que seria possível, né? Após uma amputação, após uma prótese de qualidade. Sim. Conta pra gente sobre os seus joelhos. Explica pra gente. Você é desarticulado de joelho, né? Sim. Então você só... É como se virasse o joelho, não é a desarticulação? A desarticulação acontece tirando a tíbia, né? Porque aqui nós temos dois ossos, nós temos o fêmur e temos a tíbia. E eles passam, a amputação fica bem aqui no meio mesmo. Então mantém o fêmur completo, né? A desarticulação de joelho, ela é uma amputação que ela permite descarregar o peso do corpo completamente em cima da ponta do coto. Mas essa também foi uma das dificuldades que eu tive, né? A sensibilidade, porque... Deixa eu só completar para o pessoal de casa que às vezes não sabe essa diferença. Quando a gente tem uma amputação transfemoral, então a gente tem uma secção. O osso ele é cortado, né? O osso ele é cortado no meio, então a gente tem um fêmur onde ele foi cortado. Então essa seria a amputação transfemoral. Quando a gente desarticula, a gente literalmente desarticular mesmo. Então a gente separa um osso do outro. Então, o osso de cima, o fêmur, ele fica inteiro. Então, essa é a grande diferença, né? Isso. E esse osso inteiro também, ele é importante para a marcha, né? Uma das coisas que eu procurei me informar é sobre o que poderia melhorar a questão da marcha, né? E a gente, com o osso completo, a gente tem mais alavanca no momento da marcha, né? E isso ajuda muito, né, a pessoa a voltar a andar com mais facilidade. E até essa questão da descarga de peso que você falou, né, é uma coisa que é bem diferente no transfemoral pro desarticulado de joelho, né? Então, te dá um certo conforto, mobilidade maior, né? Sim, até o tipo da prótese, o encaixe, por exemplo, da prótese de um desarticulado de joelho, ela não vai, por exemplo, até a virilha, que é um dos pontos mais sensíveis, né, da gente. E às vezes a borda da prótese machuca, às vezes, a virilha, né? Então, essa parte do desarticulado de joelho, a prótese só vai até um tanto aqui, ela não chega até lá em cima. E por isso ela é mais confortável também. E você tem 2 joelhos, né? Tenho 2. Explica pra gente. Eu tenho esse aqui que foi o meu primeiro joelho, né? O Genium X3. Ele é um joelho... E que é o joelho dos sonhos de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Assim, é um joelho maravilhoso, um joelho que vai te atender em 95% das situações. É um joelho assim que é um sonho, realmente é um sonho. É um joelho que ele tem um aplicativo próprio, você tem uns modos que dá para você usar ele. Ele é o joelho eletrônico. Isso, joelho eletrônico e tem vários modos que você pode usar ele. Como falei, nadar, correr, pedalar. Subir escada alternada, que é uma das coisas assim, que é o diferencial dele, né? E também a questão assistência em rampa, né? Quando você vai descer com uma prótese mecânica, como essa que eu estou aqui usando agora, numa rampa, ela é mais solta, né? Ela não tem assistência do freio, como você estivesse descendo
uma rampa, você vai passo por passo, né? Ela não, ela se você chegar a um certo ponto, ela libera e Deus na causa. Então, assim, essa daqui ela não, ela dá a oportunidade de você ir Ela cria freando. uma resistência Isso. a partir do movimento, ela entende o movimento que você está descendo. Isso. E é legal também que o gênio, ele se adapta à realidade, né, de cada um, da realidade individual de cada um. Então, se você é uma pessoa que anda mais rápido, se você tá andando mais devagar, se ele Sim. precisa te segurar, se ele precisa, né, enfim, te deixar mais livre. E Sim. isso é muito legal, né? Nossa, é um joelho assim que não tem como descrever. Eu só... E a outra? Conta um pouquinho pra gente da Essa outra. daqui, a história dessa aqui é uma história um pouquinho diferente. O gênio, para um desarticulado de joelho, ele é um joelho que ele fica bem abaixo do centro você pode comparar aqui, né? A linha do joelho está mais ou menos aqui nessa altura. Mas um pé encosta no chão e o outro não. O peso do gênio é um peso considerável, né? Isso é uma das coisas que as pessoas que vão protetizar precisam pensar um pouco. E para o meu caso, como eu trabalho sentado, eu sou assistente administrativo da empresa, fui remanejado para esse cargo agora, e eu fico muito tempo sentado. E essa posição sentada, com esse pé aqui que ele é mais pesado, com esse joelho que ele é mais pesado, ela força um pouco mais a prótese, né? E aqui essa aba da prótese aqui, a parte de trás, na verdade, ela comprime o nervo aqui atrás, nervo ciático. E causa uma dor assim que você tem que levantar, tem que ficar em pé. Você sente dor na ponta do coto também, quando fica muito tempo sentado? Na ponta do coto. E aí o peso do joelho puxa, e aí o nosso osso sobe. Isso era uma coisa que a gente estava conversando essa semana, inclusive. É assim, uma sensação... O vácuo também, criado da prótese, né, faz você... suga a ponta do coto e pesa bastante na hora que você está sentado. Normalmente eu sento, e aí eu estava explicando isso essa semana pra Mari, que eu sento e se eu não dou pé no chão, eu coloco um pé embaixo do outro. Eu faço a mesma coisa. Tirar esse peso do do joelho puxando para baixo, né? Ou então eu chego um pouco mais para a ponta da cadeira para dar conta de pisar. Para desencaixar aqui e a prótese, aliviar, né? Aí alivia um pouco, né? Mas assim, o peso aqui também continua contribuindo bastante. Então assim, eu estava sentindo muito essa questão de estar sentado e a prótese pesando, né? E com essa daqui ela fica um pouco mais perto do chão, né? E eu tenho um apoio, pode botar um apoio um pouco menor do pé, né? E ficar um pouco mais confortável. Em cadeiras mais baixas, eu nem preciso botar apoio nenhum. Esse foi o único motivo assim que te fez querer uma segunda prótese? Sim, foi o único motivo. E o motivo era por conta da dor, na verdade, né? A dor é uma das coisas assim que me motivou a trocar. A trocar não, porque eu ainda faço uso das duas, né? Em certos, quando eu não tô... Em quais momentos, assim, ó? Nesse momento eu prefiro usar o gênio, nesse momento aqui eu prefiro trocar. Você Assim, já tem isso bem definido, assim? Eu procuro usar elas com a mesma frequência, né? Mas assim, dentro de casa, a maior parte do tempo eu tô com o gênio. Quando eu vou sair para algum lugar que eu sei que eu vou ficar muito tempo sentado, aí eu troco para essa daqui. Trabalhar essa. Essa. Praia Gênio. Praia Gênio, Rio Gênio. Nos momentos talvez de maior atividade, você prefere ele, né? Sim. Ele é bem mais pesado? Eu acho que ele pesa aqui, essa prótese pesa em torno de 6, 7 quilos, completa, né? E essa daqui está pesando em torno de 5, 5,5. É uma diferença que não parece ser muito, né? Mas para o dia a dia, a gente presta atenção, é uma coisa que é notável. Dá uma diferença, né? É uma diferença notável. A minha pesa 4. Não chega a 4, mas é basicamente 4 quilos, assim. Isso porque aqui tudo praticamente feito de fibra de carbono, né? Que é uma coisa muito leve. Mas eu acho que é por conta da bateria, por conta dos componentes eletrônicos dele que deve ser. E sobre suas dores neuropáticas? Você ainda sente, né? Você falou que dor é uma coisa que ainda você convive com ela. Sim. Conta pra gente como que é como que funciona essa dor ainda? Se é uma dor de membro fantasma, se é uma dor de nervo realmente, se é uma dor crônica pelo acidente que ficou uma sequela. E como que você lida com isso? Assim, eu convivo com dor crônica desde 2014, né?
depois de muitas cirurgias, tomei muito opioide, né? Tomei muito remédio forte para dor. E essa dor começou a ser uma coisa assim que praticamente me incapacitava. Certas horas, quando ela estava no nível máximo ali, era uma coisa assim de eu gritar, de tanto sofrimento. Mas depois da amputação, a dor que eu sentia, a dor que mais me incomodava era a dor do membro fantasma. Que é uma dor assim para quem não sabe, para quem não conhece, a dor do membro fantasma é uma dor que quando você amputa, você começa a sentir dor no membro que você não tem mais. É uma dor que é como se o seu cérebro estivesse tentando entender o que é que aconteceu com a tua perna, né, no meu caso. E eu sofri muito com essa dor. Sofri praticamente 2 anos com essa dor. Após a amputação. Após a amputação. E uma das dores assim que eu descrevia, o médico sempre perguntava: você está sentindo dor hoje? Eu digo: doutor, eu sinto dor 24 horas por dia. Tem hora que ela está ali num limite aceitável. Você aprendeu a lidar com ela? Aprendi a lidar com ela. Eu usei um truque de infância, na verdade. Quando eu era criança, eu raramente me queixava de dor de cabeça, de febre, dessas coisas. Eu ficava imaginando assim: essa dor de cabeça vai já passar. Essa febre vai já passar. Já estou bom de novo. Eu não tomava remédio nenhum e passava. Eu disse assim: eu preciso aprender a voltar lá na época de criança e entender como é que isso funcionava na minha cabeça, né? Porque tudo é aqui na nossa cabeça, né? Essa dor é uma dor neuropática, ela é uma dor do trauma, né? De perder uma perna, mas ela acontece aqui dentro, né? E se a gente conseguir, eu pensava assim: se eu conseguir dominar essa dor aqui dentro, eu vou conseguir melhorar um pouco minha qualidade de vida. E o médico solicitou para mim um tratamento que chama estimulação magnética transcraniana. Sim. MT. É um tratamento que você coloca aqui uma bobina aqui na sua cabeça e ela fica disparando ali uns pulsos elétricos. Não é choque. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Vai tomar choque na minha cabeça. Não é choque. É um pulso elétrico. Porque o nosso cérebro ele é uma central elétrica, né? Ele é uma central elétrica e ele entende esses pulsos elétricos e o médico trabalha com essa máquina para estimular uma região ou para desestimular essa região. E o meu caso foi para estimular uma região que estava pouco estimulada, né? Que estava causando essa dor do membro fantasma. E aí faço acompanhamento com ele semanalmente, né, nesse médico. Até hoje? Até hoje faço. E isso melhorou a dor? Melhorou bastante. Assim, o que eu senti é que a partir do momento que eu faço o tratamento, eu passo ali 4, às vezes 5 dias com a dor controlada, uma dor aceitável. E a partir do 6º dia, do final do 5º dia até o 6º, 7º dia, eu já estou sentindo bastante dor, né? Aí volto o ciclo de novo, aí faço tratamento, aí melhora, dá uma equilibrada. Mas assim, é um tratamento que deixa a gente pelo menos num nível de dor aceitável, né? E que não te escraviza com medicamentos. Talvez tenha uma qualidade de vida melhor. De lá pra cá, então, melhorou muito a sua dor. Melhorou. E a ideia, então, esse tratamento você faz até que não sinta mais. Você sente essa evolução? Sinto essa evolução. Por exemplo, eu comecei para tratar a dor do membro fantasma, né? Como eu falei para vocês. E a dor do membro fantasma eu praticamente não tenho mais essa dor. Mas eu tenho um problema de neuroma, né, de coto, que é um outro problema que acontece em alguns casos com as pessoas que amputam, ficar com um problema na ponta do nervo que foi cortado ali, né? O neuroma, ele é uma inflamação na ponta desse nervo. E para explicar para as pessoas, eu falo que é como se você tivesse um dente furado e qualquer coisa que toca ali é uma dor estridente. E em algum momento os médicos pensaram em reabordar cirurgicamente esse coto? Sim, já fiz também, já fiz uma vez e estou planejando fazer uma outra agora. A primeira vez, depois do tratamento, viu que a dor não teve controle da dor e disse: olha, então nós vamos
partir para cortar essa ponta desse nervo que está inflamado, né? Que está com neuroma. Só que voltou novamente. Isso é uma das coisas que o médico explicou, né? Que por mais que você faça a abordagem cirúrgica do neuroma, ele pode voltar. É 50% de chance de dar certo ou de não dar, né? Eu disse, bom, eu vou pesar aqui a situação. Tem 50% de chance de dar certo. Se não der certo, o máximo que pode acontecer é voltar a sentir aquelas dores de novo. Então, para mim, é vantagem, muita vantagem. Sim. Né? Porque a dor do neuroma ela é uma dor que ela fica ali 24 horas, né? É uma dor que você... É como se fosse latejando o tempo inteiro. Latejando, formigando, é como se você tivesse com uma cãibra o tempo todo. Sim. E quando você põe a prótese, né, pelo fato do coto estar ali comprimido, né, no vácuo, causa mais dor ainda, né? Isso é uma das coisas que as pessoas às vezes não conseguem protetizar, né, direito, quem tem o neuroma. E é uma das coisas assim, que ainda me limita ainda um pouco de usar a prótese mais, muito tempo. Mais tempo. Ô, Eric, e me fala uma coisa, a fé sempre foi algo muito presente para você, né? Sim. Como que a fé assim, te ajudou a passar por tudo isso enfim, por todo esse processo que você passou? Nossa, é um alicerce muito forte. A pessoa, eu digo assim, a pessoa que tem fé em Deus, a pessoa que tem fé em algo maior, ela enfrenta qualquer coisa já com uma vantagem de 80%. Né? Uma vantagem de 80% para enfrentar qualquer coisa, qualquer situação, você já começa ganhando. Né? E para mim foi assim, na verdade eu estava recém-convertido na igreja, né, batizado. Quando aconteceu tudo isso, eu estava com 2 anos, 1 ano e pouco na igreja. Então, assim, eu estava aprendendo ainda mais de Deus, aprendendo mais. E eu estava, assim, muito firme, muito convicto na minha decisão. Eu e minha esposa, né, nós entramos juntos na igreja. Ela, na verdade, já era dessa igreja. E eu procurei saber, estudar um pouco mais e decidi entrar também nela, né? E foi assim uma coisa assim que me ajudou bastante, porque lá no hospital, quando eu tive internado, quando eu saí de São Luís e fui para São Paulo, lá no início, em 2011, eu tive uma depressão profunda no hospital e eu perdi 15 quilos em uma semana. Sim, muito rápido, eu fiquei tão fraco que eu não conseguia me mexer em cima da cama do hospital. O carrinho da comida vinha no corredor e eu escutava só o tilintar da roda, no tec, 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 eu já começava a engolhar e vomitar, porque eu não conseguia sentir o cheiro da comida, nem saber que ela estava perto de vir. E nesse meio tempo eu fiquei muito fraco, e eu tive inclusive até alucinações, né? E minha esposa ali sempre orando comigo, lendo a palavra. Eu lembro que uma certa vez eu tive uma alucinação tão vívida que eu vi o próprio inimigo ao meu lado, apontando para mim, sorrindo da minha cara. Sabe, como se tivesse assim, viu, tu tá derrotado aí, nessa cama de hospital. Então, além de você ter passado por toda a questão física que você passou por uma questão emocional também importante, né? Assim, emocional e psicológica. Foi uma guerra muito grande, porque nesse meio tempo eu tive depressão, né? E tive alucinações, eu precisei tomar remédios controlados para isso, né? Foi um psiquiatra me ver lá no hospital para tratar isso. E assim, foi uma coisa assim que me marcou muito e que me deu a noção de quão importante é a psicologia para uma pessoa que está enfrentando um processo como esse, né? Com certeza. Porque de lá até aqui, eu sempre fui ao psicólogo, ao psiquiatra, né, frequentemente, porque todas as batalhas elas começam na nossa mente, né? Começa aqui, é você com você mesmo, pode ser maior dificuldade possível, sei lá, um câncer. Você começa a vencer o câncer na sua mente, né?
não deixando aquilo, porque o câncer é uma doença psicossomática, né? Tem doenças que são psicossomáticas e começar a vencer na mente É o primeiro passo, é um né? primeiro passo importantíssimo para vencer. E, Eric, você fala muito durante todo esse processo como o acompanhamento profissional faz toda a diferença, né? Conta pra gente como esse acompanhamento foi importante no shopping ortopédico. Como os profissionais de lá te ajudaram, te auxiliaram de alguma forma. Conta como que foi ficar em pé da primeira vez, escolher essa prótese, porque eu acho que é um momento muito emocionante, né? Sim. Conta pra gente como que foi toda essa experiência. Eu conheci o shopping ortopédico por uma indicação, né, da medicina do trabalho da minha empresa. A empresa, por eu ser acidentado de trabalho, eles se arcam com todo o meu tratamento, né, inclusive minha vinda para Belo Horizonte, tudo eles que auxiliam a gente com esses custos, né. E a médica do trabalho, ela disse, olha, tem uma clínica muito boa lá em Belo Horizonte, a gente já trabalha com alguns funcionários lá, nossos lá, e a gente vai te direcionar para lá. E depois eu fui buscar as referências, né? Porque eu sou desses de estar pesquisando tudo antes, né? Fui buscar as referências na internet, vi que era uma empresa idônea, né? Uma empresa já há muito tempo no mercado aqui em Belo Horizonte. E fiquei mais aliviado. E quando eu vim, nossa, a equipe nota 1000 ali do shopping ortopédico, nos atenderam super bem. O Amarildo é uma pessoa assim, um coração incrível, né? Você vê quando a gente chega lá, é um sorrisão, bom dia, tudo bom, você tá bem, como é que você tá? E a gente vê que ele faz aquilo porque ele gosta, porque ele tá ali por completo, sabe? Não é só um trabalho, não é só um meio de ganhar a vida, por assim dizer. Eles trabalham com coração de verdade, né? Eu pude notar isso, a minha esposa também notou isso, né? A gente tem essa ideia de que ali no centro ortopédico as pessoas trabalham realmente com o coração, né? Trabalham para te ajudar a reconquistar a sua vida de novo, né? E assim, quando eu cheguei lá, eu estava assim meio ainda preocupado, né? Será se eu vou conseguir? Como é que vai ser? Mas com a esperança de que ia dar tudo certo, né? Mas foi melhor do que eu esperava, porque assim, com 2 dias eu estava andando já completamente solto das barras lá. Que legal. Já tava... E como que foi a primeira vez que você colocou a prótese, assim? Primeiro passo, primeira vez que você ficou em pé. Primeiro o coração acelerou bastante, né? O coração acelerou bastante. Ver a prótese, porque fazia 2 anos que eu estava esperando para colocar essa prótese, né? Minhas questões de dores me limitavam bastante, né? E eu disse, eu não posso colocar a prótese ainda por conta das dores, mas tinha aquela coisa, poxa, no dia que eu colocar a prótese vai ser assim, vai ser assado. Mas assim, no momento foi como se eu tivesse assim isolado de tudo, de todos, no meio de uma sala vazia, só importava eu, aquela prótese, dar o primeiro passo, sem pressão, sem nada, sabe? Assim, foi o primeiro passo que eu dei, foi um passo assim que foi eu digo que foi um alívio, sabe? Assim, poxa, tá saindo do papel. Um divisor de águas, né? Do que tinha passado e do que estaria por vir. Eu tô conseguindo, esse aqui é o primeiro passo de muitos passos e vamos tocar a vida em frente agora, que o pior já passou, sabe? Eu acho que para mim teve essa questão do alívio, de saber, nossa, agora as coisas vão pro caminho certo. Faz quanto tempo que você tá reabilitando? Eu tô com a prótese faz 2 anos, acho, 2 anos. E como que, assim, a paternidade te ensinou a ser forte, a ter as decisões que você teve? A paternidade foi uma coisa assim que me mudou bastante, porque uma coisa é você tá batalhando sozinho, você tá batalhando em dupla, como era eu e minha esposa, né? E assim, eu tenho que agradecer muito, primeiramente a Deus, mas a minha esposa também, porque ela foi uma peça assim fundamental no meu tratamento até hoje, na minha vida.
ela mudou minha vida quando a gente casou lá no início e tem sido assim E ela tá emocionada ali, ela hein? e ela tem sido assim uma base importante para mim porque quando eu tive esse problema todo, a gente estava recém-casado, a gente tinha, sei lá, na verdade a gente morava junto, mas ainda não tinha casado, e aí a gente casou um pouquinho de tempo antes do acidente, né? Casamos no cartório. E 6 meses depois aconteceu o acidente, né? Então a gente estava recém-casado, estava curtindo vida ainda De lua de mel de lua de ainda. mel. Mas assim, ela me acompanhou, ela morou comigo dentro do hospital, porque a gente ficou muito tempo internado, né? E, cara, assim, eu só tenho que agradecer a Deus e a ela E pela ter essa base, parceria. assim, ter essa base, esse apoio, acredito que talvez tenha feito toda a diferença. Né? Nossa, como eu te falei, ela orava por mim quando eu estava nas minhas crises lá de depressão, lia a palavra comigo, né? Ela fazia questão de sempre mostrar que estava ali junto comigo. Tinha a opção da minha mãe ir fazer companhia para mim no hospital. Ela ia até vir me visitar, mas ela não deixava ninguém dormir comigo a não ser ela, né? Então, assim, são essas coisas assim essas pequenas coisas que a gente vai pegando assim ao longo do caminho que vai dando pra gente uma base pra gente alçar voos maiores, né? E assim, esse apoio da minha esposa foi algo assim tremendo. Mas quando o Nicolas veio, aí foi uma coisa assim que a gente sabia que a gente precisava dar um suporte maior para ele, porque bebezinho, né? E justamente na época que ele estava bebê, eu tive esse problema de estar de novo internado no hospital. E é uma coisa de cortar o coração, mas quando eu estava internado lá, minha esposa mandava vídeo dele chorando. Mamãe, cadê papai? Né? E quando ele ia me visitar no hospital, ele deitava em cima do meu peito e dormia em cima do meu peito, de saudade, né, eu imagino. E eu dizia, eu tenho que melhorar rápido. Minha esposa dizia, meu bem, eu não sei, eu fico com medo terrível de estar lá em casa e algo acontecer e tu não tá lá. E eu até brincava com ela, dizia assim, mas agora tu que vai ter que me proteger. Porque nessa situação eu tentava tirar um pouquinho, né, do peso de ela ter que lidar com um bebê sozinha e estar em casa sozinha. E a gente sempre foi muito nós dois, muito, muito, muito unidos nós dois. Para onde um vai, o outro vai. Tanto é que estamos aqui, né, em BH. O Eric vai lá para São Paulo. Vai o Eric, vai a Priscila. E agora o Nicolas também, né? E ela é uma fortaleza. Nossa, O que você está me falando aí Ela é assim, admirável. é aquela pessoa que você vê ela. Você vê ela e você diz assim, é uma pessoa muito meiga, é uma pessoa muito, muito doce, mas ao mesmo tempo quando você precisa, quando você está na situação, ela está ali, ó, Muito firme, forte. firme, te dando todo o apoio, dizendo assim, não, é isso, então vamos fazer isso. É uma coisa assim, nós somos o positivo e o negativo da bateria que se atrai, né? Do ímã que se atrai. Então, assim, eu até digo, não sei, é o maior milagre que eu já vi Deus fazendo é unir eu e você, porque somos completamente diferentes. Mas, assim, é uma coisa assim que há 17 anos tem dado certo e é a minha razão. Meu casamento, minha família é a minha razão. Muito legal. Pode ir, que eu fiquei emocionada. Chorando, meu Deus. E se você pudesse falar para uma pessoa que está vivendo algo que você passou parecido, o que você diria? Como você passaria essa força, essa convicção, né? Todo esse sentimento de fé, de amor, esse apoio que você teve, que foi essencial na sua trajetória. Mas qual a palavra de conforto, talvez de aviso,
que você poderia dar para essa pessoa? Eu acho que eu gosto da frase a seguinte: o tempo é senhor de todas as coisas, né? E tem uma outra frase que me impactou muito quando eu estava nessa luta toda, ainda estou, né? Mas agora em uma situação bem mais favorável, que é: Deus dá as maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. E isso vai totalmente de encontro a tudo que às vezes a gente passa nas nossas dificuldades, mas assim, é uma verdade, sabe? E você pode internalizar isso e tirar disso uma força que vai te fazer vencer, né? Se você não acredita em Deus, se você não acredita em algo maior que está te dando suporte, que está te acompanhando, que está te guiando, que está te protegendo, então eu diria que o teu maior aliado é a tua mente sã. A mente sã é uma das coisas assim que a gente pode ter de maior benefício para a gente, né? Buscar ajuda de profissionais, buscar ter um autoconhecimento, saber aquilo que move você e saber que para tudo tem um depois, né? Nada acaba, nada está feito tudo completamente. Você pode sempre refazer uma situação. A palavra hoje em dia é ressignificar, né? Então, ressignifica a situação, né? Eu tive trabalhando nisso, né, durante esse tempo. E buscar esse tipo de ajuda, de autoajuda, buscar ajuda do alto também, são peças assim, fundamentais para você passar por esses momentos que você vai estar abalado. E não é dizer assim, eu acredito em Deus, minha fé é tão inabalável que nada pode... Não, as coisas podem acontecer, sua fé pode ser abalada. Continuamos sendo humanos, né? Nós somos seres humanos, nós duvidamos às vezes, nós às vezes ficamos sem chão diante de uma situação, e não é diferente para quem crê. Mas a diferença está em quem crê tem uma chance de perseverar, tem algo para se segurar, e que você sente que, poxa, até aqui Deus tem cuidado de mim, até aqui Deus tem me protegido, e vamos só melhorar daqui para frente. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que para você foi essencial, assim, em todo o cuidado que você teve lá no shopping ortopédico, assim, desde o começo, assim, desde o momento que você colocou a prótese, reabilitação, adaptação, enfim, todo o processo, assim, o que para você talvez tenha sido essencial e o mais importante para você, assim? Eu acho que as pessoas, quando estão na situação que nós estamos, a gente só quer ser bem atendido, né? A gente só quer ter a sensação de que nós estamos num lugar que as pessoas se importam conosco, né? Porque às vezes você passa por momentos que você pensa assim, nossa, eu acho que eu sou um fantasma, acho que eu não existo, né? A pessoa passa perto de você, nem olha, então... Ou então quando olha com aqueles olhares assim de julgamento, né? Nossa, é uma coisa assim terrível. Eu tinha que trabalhar muito isso comigo também. Às vezes eu me deixava de sair por conta desses olhares, assim, dessas situações. Mas lá no shopping ortopédico é bem diferente. A gente sente o calor, né, das pessoas. A gente vê que ali nós temos uma equipe que nos ampara, né? Não só desde a atendente, uma pessoa sempre muito, muito cordial, muito sorridente. São pessoas assim que te dão a certeza de que você está no lugar certo para você iniciar a sua caminhada ali de protetizado, né? Sabe uma coisa que eu quero te perguntar? Quando você fala assim, dessas pessoas que olham mesmo com um olhar diferente de julgamento ou de preconceito, talvez, se você tivesse a oportunidade de olhar nos olhos de uma dessas pessoas e passar talvez um recado ou, enfim,
O que você falaria para uma pessoa que faz algo nesse sentido? Eu falaria o seguinte: a vida é uma montanha russa, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Uma hora pode ser com você, pode ser com uma pessoa que você conhece. Porque um belo dia, eu saí bem de casa para trabalhar e já no outro dia eu não estava mais, eu já estava nessa situação que eu me encontro. E assim, várias outras pessoas. Eu tenho um primo, inclusive um abraço para ele, eu vou mandar aqui, aproveitar. É uma pessoa também muito, muito abençoada por Deus. Eu tenho um primo que ele sofreu um assalto e os ladrões atiraram nele, ele ficou paraplégico, né? E ele é um dentista, é formado em odontologia e ele vai trabalhar. Eric, eu sinto dores, eu sinto tudo. Inclusive, indiquei alguns médicos para ele, né? Alguns tratamentos da dor, porque a nossa dor é parecida, né? Uma dor neuropática. E ele disse assim: eu vou trabalhar de cadeira de roda. Já comecei a atender meus pacientes. E é assim, a gente como ser humano, quando a gente se encontra numa situação dessa, a gente vê como nós somos adaptáveis, como nós somos fortes. E por mais que você não se sinta forte, você vai vendo que, olhando para trás, tudo que você já passou e tudo que você precisa enfrentar todos os dias, te dá uma sensação de que, poxa, realmente eu preciso ser forte para encarar tudo isso, sabe? Isso não tem nada a ver com se sentir o máximo, com ser a melhor pessoa do mundo, o super-herói, o extra, ultra master. Não, isso é só as pessoas se adaptando à vida que agora elas têm, né? Então, assim, que eu digo para essas pessoas, para as pessoas que olham com um olhar de indiferença, com essa questão do julgamento, é que tenham consciência de que talvez isso possa acontecer com você, com alguns de seus familiares, com uma pessoa próxima, e que talvez essa não seja uma situação agradável, né? A gente é gente, né? A gente é gente e a gente Segue sendo existe. ser humano. E a gente existe. Tive problemas uma vez que eu fui num atendimento, numa repartição pública, e eu não me sentia à vontade de usar calça estando amputado. E nessa época eu não estava protetizado. E a sensação da perna da calça balançando me dava uma coisa estranha, sabe? E eles impediram de eu entrar, porque eu estava de bermuda. Estava ali de muleta, com toda daquela situação. Eles me impediram de entrar porque lá só podia entrar de calça, por ser uma repartição pública, e eu tive que ser atendido da porta para fora. Então, assim, são situações constrangedoras que a gente passa, que vão dizendo assim: poxa, a sociedade ainda não está pronta para atender da forma mais satisfatória possível uma pessoa com deficiência, sabe? Eu penso que o ser humano ainda tem que evoluir muito, a gente entender que é gente como a gente, não deixa de ser humano, não deixa de ter sentimento, Sim. sabe? Não existe essa questão de olhar com diferença. É diferente, todo mundo é. Uhum. Eu sou diferente da Mari, a Mari é diferente de você é diferente da sua esposa. Todos somos diferentes. Então não é por uma falta de um membro, por uma deficiência psicológica, né? Por qualquer coisa que seja. Não deixa de sentir, não deixa de pensar, não deixa de querer, não deixa de sofrer. Sim. Então, assim, eu sempre falo isso, que o ser humano ele precisa evoluir muito. A gente ainda está em constante evolução todos os dias, tentando ser uma pessoa melhor. Sim. Pra gente, de fato, abraçar o outro, né? E de não olhar... Pode ter curiosidade. Uhum. É lógico que é curioso. Como que você vê uma pessoa com a perna rosa brilhante na rua e você não vai ter curiosidade do que é isso, né? É novo. Sim. A gente não fala muito, você pensando assim, antes de você ser amputado. Quantas pessoas que você conhecia que eram amputadas? Quantas vezes você já teve um encontro assim com alguém que era amputado e conversou sobre? Sim. Eu nunca tinha tido contato. Então eu falo, falta muita informação ainda na sociedade para que seja mais incluído mesmo, né? De entender e de não ter medo de perguntar e de querer saber.
Mas tem muitos olhares que machucam muito a gente. Atitudes que doem no nosso coração. Sim. Minha mãe já brigou muito por causa de mim quando eu amputei, de falta de atendimento, de falta de acessibilidade nos lugares, de falta de preferência para você ser atendido. Sim. E isso a gente passa constantemente. A gente coloca uma calça, eu vou na farmácia, eu pego fila preferencial. Aí a mulher vira para mim e fala: aqui é fila preferencial, tá, senhora? Aí eu falo: sim, aí eu sou amputada. Aí eu tenho que me justificar, né, pra pessoa do porquê que eu tô ali. Então são situações que constrangem a gente, que deixam a gente se sentindo tipo assim, poxa, tenho que justificar, né, e tal. Não sou acolhido, não tenho aquela atenção. Mas eu penso sempre pelo copo meio cheio. Tem muita gente boa. Sim. Tem muita gente que acolhe a gente, né? Tem muita gente que olha com um olhar de amor mesmo, de ajuda, de pensar em fazer o bem. Sim. Eu ainda tenho essa esperança na sociedade, mesmo sendo muito sofrido, né? Essas situações que a gente passa de constrangimento, essa situação que você passou, dá vontade de sentar e chorar. Não, nossa, eu fiquei... E olha que tava chuviscando na época, começou a chover na hora, né? Eu tava lá fora, começou a chover. De muleta. De muleta. São coisas assim que a gente passa e que a gente não imagina. Quando a gente tá, como você falou, né? Quando a gente tá são, quando a gente tá com a nossa vida ali perfeita, com tudo vai bem, a gente não pensa nessas coisas, porque essas coisas estão acontecendo todos os dias. Com várias pessoas, né? Sim. E quando você se dá conta que você está numa nova realidade, que isso agora passou a ser a sua realidade, é uma coisa assim que te machuca um pouco, né? Mas assim, eu também sou de olhar assim as pessoas com esse olhar assim de, poxa, tem muitas pessoas boas, né? E logo no começo as pessoas ficavam com muita curiosidade sobre, nossa, e principalmente criança, né? Criança olha assim, ela vem até perto, aí elas bota a mão, faz assim. Mas é diferente, é um olhar inocente, né? É um olhar inocente. E eu sinto cosquinha no meu pé. Não, as crianças fazem cosquinha no meu pé, eu sinto. Faz cosquinha na minha perna, eu sinto tudo. Eu amo, assim, que essa interação com as crianças, né? Mas, assim, por exemplo, teve uma vez que eu tava no supermercado e eu tava com aqueles fixadores, né? E uma pessoa me olhou assim com um olhar de nojo, sabe? De, que é isso? E aquilo assim, me deu assim, um negócio assim, uma coisa para baixo, porque, poxa, eu nem devia ter ido no supermercado esse dia, ter ficado em casa era melhor, né? Isso acaba te afetando de uma certa forma, né? Mas assim, positividade sempre. Tem muitas pessoas que, poxa, que legal, mas ela é robótica, mas o que ela faz? Nossa, e você consegue nadar com ela? Sim, eu consigo fazer muitas coisas. Então, assim, tem a curiosidade saudável, né? Aquela coisa assim, poxa, de saber, você já faz algum tipo de exercício, você corre, você faz o que... Não, ainda não, mas eu quero fazer um dia, né? Vou chegar lá. E me fala uma coisa, se você pudesse olhar para o Eric lá de trás, que passou toda essa história de superação, tudo que você passou até o dia de hoje, né? O que você falaria para ele? Rapaz, eu acho que eu diria para ele, parabéns, cara. Tu tem uma cabeça muito boa para tudo que tu vai passar. Porque apesar de ter sofrido com tudo que eu sofri, de ter passado por momentos de depressão, inclusive várias vezes já estive em depressão, mas assim, saber que eu passei por tudo isso, eu não estou internado no manicômio, eu não tirei a minha própria vida, né, que acontece muitas vezes, é uma coisa assim que me deixa um pouco orgulhoso, né? Posso dizer assim a palavra. Mas assim, eu poderia dizer também para ele, você tomou boas decisões, né? Decisão de casar, decisão de construir uma família, decisão de manter-se firme aos seus conceitos, né? Propósitos, né? E saber que tudo isso me trouxe até aqui, sabe? Se eu estou vivo hoje, se eu estou lutando e batalhando até hoje,
é por tudo isso que eu construí lá de trás, de ser uma pessoa positiva, sempre buscar melhorar, né? Até quando eu estava na situação mais difícil, eu sempre procurava informação do que eu poderia fazer, do que eu poderia indicar para o médico, para que eu pudesse chegar num momento e dizer assim, estou melhorando, né? Então, assim, eu poderia dizer para o Eric lá de trás que vai dar tudo certo. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Eric, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, por ter vindo até aqui com sua família, contado um pouquinho sobre tudo o que você passou. É muito admirável a força que você teve, a perseverança, a fé que você manteve, a cabeça erguida, passando por essa montanha-russa de emoções e de sentimentos ali, a flor da pele tão novo, né? Fez essa caminhada toda e hoje a gente vê aí um Eric estruturado, com trabalho, com a cabeça erguida, com a família muito linda, que acompanha você por todo lugar. O Nicolas é lindo, uma criança muito fofa e um prazer conhecê-los, tá? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui, podcast Entre Nós, para justamente partilhar um pouquinho desse sentimento de entender a história do outro, de partilhar mesmo e de sentir, né? Poder sentir o que o outro passou. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Na igreja a gente sempre tem a oportunidade de dar o testemunho da gente, né? E aqui, falando para mais pessoas, a gente tem um alcance muito maior e saber que talvez a minha história seja a história de muitas outras pessoas e que estão ainda lá no iniciozinho, lá tentando se entender, tentando se encontrar, e pode ser que a minha história ajude de alguma forma. Isso é uma coisa assim que é muito gratificante, né? E poder compartilhar aqui com vocês me dá essa sensação. E com certeza, tenho certeza que a sua história vai assim ajudar a vida de muitas e muitas pessoas que talvez passaram por uma situação como a sua ou totalmente diferente, mas que vão se inspirar na sua história também. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, gente. A história do Eric nos lembra que reconstruir não acontece de uma vez. É um processo feito de quedas, recomeços, escolhas difíceis e muito cuidado. Eric, obrigada por dividir sua história com a gente. Esse foi mais um episódio Entre Nós. O Entre Nós é um podcast do Shopping Ortopédico, criado para mostrar por trás de cada prótese existe uma pessoa com uma história, uma vida e um recomeço. Se essa história tocou você, compartilhe, porque às vezes alguém precisa se ver no outro para continuar.